Você lembra de Lázaro Barbosa, que ficou conhecido como o serial killer de Brasília, que depois de cometer seus crimes ficou mais de 20 dias foragido na mata, dando um trabalhão para a polícia? Bom, ele não foi o único a ficar escondido na mata, saindo apenas para cometer seus crimes e voltar a se esconder de novo. Geralmente, serial killers costumam fazer seus crimes sozinhos e bem planejado, mas nesse caso não. Eram 2 assassinos e 2 irmãos. Hoje, em volta da fogueira, a gente vai contar a história de 2 irmãos necrófilos, que ficaram quase um ano escondidos na mata, cometendo crimes, aterrorizando os moradores na década de 90. Meu nome é Lehman, seja bem-vindo ao meu canal, e já que você é inscrito, deixa o seu like e vamos entender toda essa história. Ibrahim e Henrique, moradores da zona rural da Nova Friburgo. Filhos do casal Braz e Maria Luísa, nasceram e cresceram na área rural, onde eles viviam com mais 2 irmãos. Vindo de família pobre, Ibrahim e Henrique tinha mãe que era dona de casa e seu pai que trabalhava no campo. Vizinhos contam que Braz era um cara muito antissocial, que quando ele ia fazer algum serviço e tivesse já alguém trabalhando, ele pegava sua enxada ou sua ferramenta e voltava para casa. Praticamente só gostava de trabalhar sozinho. Se chegasse ele um dia para trabalhar, que tivesse uma turma aí, 3 ou 4 companheiros para trabalhar, fazer um mutirão eu trabalhar, ele botava a ferramenta nas costas e ia embora. Ele também era alcoólatra e bem violento. Os vizinhos contam que várias vezes, quando ele chegava em casa bêbado, ele batia na sua mulher e seu filho. Ele fazia os seus filhos fugirem para a mata e ficarem lá, passar a noite, ficarem escondidos na mata. Alguns vizinhos dizem que os filhos que se escondiam para a mata, onde eles se sentiam mais protegidos, eles iam para lá para fugir da violência do pai. Independente do que acontecia, eles eram bem perturbados com a violência de seu pai. Conhecendo a mata como a palma de suas mãos, passando fome e frio, eles aprenderam a se virar desde muito pequenos. Os moradores contam que Ibrahim era o filho mais velho e era a mente por trás dos crimes. Ele era o psicopata. Como eles eram crianças? O Ibrahim era muito atentado, era peste. Graças a Deus que o diabo pegou ele. Ele agia e planejava seus crimes e o Henrique, seu irmão mais novo, apenas o acompanhava. O Henrique era mais tranquilo. Ibrahim desde criança já era bem violento e costumava matar animais, sendo selvagens ou animais domésticos, para cometer atos sexuais com eles, já mortos. Os primeiros casos. Eliana Macedo, de 21 anos, que era moradora da região, estava desaparecida já há vários dias, quando encontraram o seu corpo na mata, já em estado de decomposição. A perícia constatou que ela foi morta e estrangulada com um pedaço de arame e foi violentada sexualmente, já depois de morta. Apenas 7 meses depois, uma menina de apenas 11 anos desapareceu e foi encontrada morta no mesmo estado da primeira vítima. Como o Ibrahim já era bem conhecido na região por praticar necrofilia com os animais, os moradores logo suspeitavam dele. Pegaram ele e levaram para a delegacia. Depois dele ser interrogado e questionado pela polícia, ele confessou apenas o crime de Eliana e negou o crime com a menina de 11 anos. Em todo o depoimento, ele disse que ele fez tudo sozinho, assim livrando a barra do seu irmão mais novo, Henrique. Mas na época o Ibrahim só tinha 16 anos. E como no Brasil o menor de idade só pode matar e roubar, mas não pode trabalhar e ser preso, ele ficou numa casa de recuperação até seus 18 anos de idade e foi solto. Voltando então a morar com a sua mãe, ela deu uma entrevista depois dos crimes, dizendo que o Ibrahim, o seu próprio filho, a estrupou, e Henrique, seu filho mais novo, estrupou a sua irmã. A irmã então ficou grávida depois do estupro, mas ela pegou e decidiu abortar o filho. Pouco tempo depois que Ibrahim foi solto, os crimes começaram a voltar na região. Sempre mulheres negras na região da mata, usando sempre armas como paus e arames. Nessa altura, a população já sabia que era Ibrahim que estava cometendo o crime. Eles então começaram a pegar suas coisas e saírem das suas casas. Então naquela época, muitas pessoas pegavam suas coisas e iam embora dali. Armavam outro serviço ou outro lugar, ou até mesmo ia para a casa de parentes, porque estavam com medo. Até o dono da única serraria da redondeza fugiu daqui com medo dos irmãos assassinos.
que ficaram na região andavam sempre armados. Não desapartavam da arma para nada. Eles viviam com medo. Os homens começavam a levar as suas filhas e mulheres para a escola, sempre armados. Quem ficou só anda armado, principalmente as mulheres. Esta dona de casa carrega o revólver na cintura para se defender. Nesta casa, mãe e filha só saem acompanhadas de um dos homens da família armado de espingarda. Ibrahim e Henrique ficavam escondidos na mata o tempo todo, dormindo em cavernas e em acampamentos improvisados. Eles não acendiam fogueira para a fumaça não chamar a atenção da polícia. Eles invadiam casas para roubar comidas e roupas. A população conta que algumas casas que eles invadiam tinham arma de fogo. A casa era toda revirada, levavam comida e roupa, mas não levavam as armas de fogo. Entrou na casa do cara aí, o cara tinha um revólver guardado dentro, ele virou o guarda-roupa todinho do cara e não apanhou o revólver. Mas que ele não sabia usar aquilo, né? O certo ele usava muito era o facão e o pau. Da cara a gente achava que aquele cara com a massa tem mais grosso que isso, desse tamanho assim. É o que eles andavam, a arma deles. Era criado mesmo no mato mesmo, era bicho solto aí no mato. O jeito de cometer seus crimes era sempre o mesmo. Invadiam as casas, atacavam as mulheres, matavam, levavam para a mata e a estrupavam. Eles preservavam a parte do pescoço para baixo da mulher. Eles praticavam necrofilia com o corpo por vários dias, até a polícia encontrar. A primeira vítima deles que eles cometeram foram Elizabeth e João Carlos. João e Elizabeth estavam tomando banho numa cachoeira, ali na mata, quando Ibrahim e Henrique atacaram. Mataram João, espancaram Elizabeth e levaram ela para a mata. Eles então a estruparam. Elizabeth então fingiu estar morta e, numa distração dos irmãos, ela conseguiu sair correndo e pedir ajuda para alguns moradores que moravam próximo. E com a descrição dada dela para a polícia, foi crucial e decisivo para saber que os irmãos necrófilos estavam atacando novamente. Nessa época, eles já estavam morando na mata, mas não fugindo da polícia, mas sim fugindo da população que estavam atrás deles por vinganças. Nessa época, uma tia deles ajudava eles. Ela pegava o alimento e deixava escondido na mata, onde os irmãos iam pegar. Mas um tempo depois que a sua tia estava ajudando seus sobrinhos a levar comida para eles, eles a mataram também. A tia dele, eu fui lá ver a tia dele, eles cortaram assim, ó, meteram um facão, cortou esse parte do peito dela assim, tava, separou, sendo tia deles. Nessa altura, todo mundo já sabia deles. A população pressionava a mídia e os políticos e os prefeitos para darem logo ao fim do caso. A autoridade não davam conta. Muitos homens saíam para a mata atrás de Ibrahim e Henrique e não conseguiam pegá-los. A população estava com medo, estava em choque. A polícia se mobilizou em mais de 200 homens entrando na mata fechada atrás de Ibrahim e Henrique. E acredite, nesse meio tempo que a polícia estava atrás deles, eles ainda cometiam crimes. E o crime mais brutal dessa história foi a Dona Maria, de 39 anos. Ela estava sozinha, com o seu filho de apenas 9 anos, quando foi surpreendida pelos irmãos já dentro da sua casa. Eles então atacaram ela, e o seu filho, tentando proteger a sua mãe, teriam avançado, mas eles mataram o menino a pauladas. Dona Maria foi espancada e arrastada por cerca de quilômetros dentro da mata fechada. Ela estava grávida de 7 meses. Quando encontraram ela, o feto já não estava no corpo. As pessoas então começaram a acreditar que eles tinham algum tipo de pacto com o diabo, que eles andavam com um livro de São Cipriano. Eles achavam que os meninos eram a própria encarnação viva do diabo. Então, em dezembro de 1995, o Ibrahim foi atacar um agricultor. Ele estava seguindo Ibrahim porque viu ele entrando em uma mata e estava seguindo para contar às autoridades. Mas o agricultor já tinha avisado a polícia que estavam indo junto com ele. Quando Ibrahim foi atacar, os policiais dispararam contra eles. 2 tiros acertaram, um nas costas e um na bunda. E acredite se quiser que ele ainda conseguiu fugir. Mas já no dia seguinte ele foi encontrado morto. Os moradores não acreditavam que Ibrahim tinha morrido. Eles então tentaram invadir o ML e fizeram protestos para confirmar se Ibrahim mesmo tinha morrido. Seu irmão mais novo, Henrique, ele fugiu dessa situação. Ele ficou escondido na mata sozinho por 6 meses.
Nesse meio tempo, ele não cometeu crime nenhum, até que ele resolveu se entregar. Ele foi até uma fazenda onde encontrou o fazendeiro e disse que queria se entregar. O fazendeiro então ligou para a polícia e foram atrás dele para prendê-lo. Tudo isso sem alarmar a população, porque todos queriam vingança. Naquela altura do campeonato, se eles soubessem que Henrique estava ali, a população toda com certeza iria lá para matar Henrique. No ano 2000, ele foi julgado e condenado a 34 anos de prisão. Os advogados e psiquiatras defendiam Henrique, dizendo que ele não cometia os crimes, que ele apenas acompanhava o seu irmão em seus crimes. Mas o depoimento da vítima, que sobreviveu ao ataque da cachoeira, foi fundamental para a condenação de Henrique, porque ela disse que sim, o Henrique cometeu abusos e participou do crime. Henrique está preso até os dias de hoje. Se você ficou interessado nessa história, em 2019 lançou um filme chamado Macabro. Esse filme conta a história dos irmãos necrófilos. Obrigado se você assistiu até aqui. Até a próxima e fiquem com Deus.